Como saber se medicina é para mim? Como saber se eu realmente vou gostar da faculdade de medicina? Eu não sou um bom aluno, eu sou burro, eu fiz um péssimo ensino médio. Será que eu vou conseguir fazer a faculdade de medicina? Será que eu vou ser um bom médico? Será que eu tenho capacidades para fazer a faculdade de medicina? É justamente sobre isso que nós vamos discutir ao longo dessa aula. Porque essa é uma dúvida que muitas pessoas mandam para mim. Pô, Léo, eu quero ser médico. Mas será que a faculdade de medicina é para mim? Será que eu tenho capacidades de fazer a faculdade de medicina? E eu vou traduzir, né, essa pergunta em capacidades, né, capacidades cognitivas. Então, assim, a gente sabe que a medicina é um curso sério, né? Se a gente pegar a carga horária, né? Se você comparar a carga horária, por exemplo, da nutrição, vamos pegar a nutrição, que é uma área da saúde. Então, tu pega a nutrição e medicina. Você fazer medicina é como se você estivesse fazendo 3 vezes o curso de nutrição. Então, a medicina tem 6 anos e a nutrição tem 5 anos. Então, se a gente comparar a carga horária, isso vai depender muito de faculdade, mas assim, em média, né? É como se você fizesse 3 vezes o curso de nutrição, entende? Então, assim, tem uma carga horária extensa, tá? E além de ter essa carga horária extensa, né? Além das horas, você vai ter o quê? Você vai ter que adquirir, né? Absorver muito conhecimento. Por quê? Por que vocês acham que tem que ter muito conhecimento na medicina? Vidas. Você vai estar ali na sua frente, vidas. Entendeu? Então o que acontece? Você tem que ter um cuidado máximo na hora de orientar o teu paciente, na hora de prescrever um medicamento, né? Pensando na clínica médica, pensando lá na cirurgia, na hora de você fazer uma cirurgia, você tem que ter um cuidado com essa pessoa. Não é simplesmente você fazer medicina por fazer. Não, eu vou fazer medicina para mim ser doutora, para mim ser doutor, né? Para me botar lá no meu Instagram, para me botar no meu Facebook, eu sou médico, né? Eu sou médica. É... não é sobre isso, nós estamos falando sobre vidas. Então, assim, um ponto que a gente tem que trabalhar e refletir bastante é quando a gente, pô, será que a medicina é para mim? Você está disposto a aprender? Você está disposto a memorizar os conteúdos? Porque imagina comigo, né? Hoje você está no vestibular. Tem alguns estudantes de medicina que me acompanham aqui, né? Haja vista as técnicas de memorização, haja vista as técnicas de aprendizagem e produtividade que eu compartilho aqui, tá? Mas a maioria que me acompanha aqui é vestibulando em medicina e quer passar em medicina, né? Me acompanha aqui, vê eu falando sobre passar em medicina em 60 dias, isso chamou a atenção da pessoa, o cara, pô, né, vamos ver o que esse maluco tá falando aí, pô, 60 dias, né? Picareta, o cara já pensa, picareta da internet, charlatão da internet, né? Sendo que lá fora o Brasil é uma piada, né? O nosso sistema educacional de cursinhos e videoaulas que a maioria usa aqui para passar em medicina é uma piada, né? Até tem uma matéria que eu vi esses dias que diz, né? O sistema educacional brasileiro forma analfabetos, né? Então, obviamente que se você está usando uma metodologia que não funciona, você vai demorar mais tempo até ter aquele resultado, né? Mas enfim, não vamos falar sobre esse tópico. O que acontece? A maioria que está aqui me acompanhando está estudando para passar no vestibular, né? Quer passar no vestibular, tá? Vestibular. Aí o que acontece? Quando você chega lá no vestibular, você vai ter o quê? Você vai ter o quê? Questões, né? Vai ter as questões, vai ter a redação. Beleza. E para você resolver essas questões, você tem que ter o quê? Você precisa ter uma capacidade cognitiva. Qual que é essa capacidade cognitiva? Atenção, né? Você tem que ter atenção. Você precisa ter raciocínio lógico e você precisa ter tomada de decisão, tá? E o teu raciocínio lógico, a tua tomada de decisão, tá? A tua capacidade de interpretar aquele texto, interpretar aquele problema,
está intimamente relacionado com a sua memória, né? Então, eu vou ter que acessar a minha memória, as informações que eu tenho aqui no meu Google, vou ter que acessar essas informações para me conseguir resolver aquela questão e marcar o X correto. Quando você estiver na medicina, você vai perceber que é igual. Cada paciente que aparece, né? Cada paciente que aparece, o que acontece? Você vai ter o quê? Você vai ter um problema para resolver, né? Você vai ter um problema que você tem que resolver. Além disso, você vai ter que tomar a decisão, né, para prescrever o melhor medicamento. Você vai ter que acessar a sua memória para lembrar os medicamentos, lembrar as doses daqueles medicamentos, né? Você vai ver as características que aquele paciente tem, você vai ver quais são os sintomas e sinais que esse paciente apresenta. Aí você vai pensar o melhor exame para aquele paciente, a melhor terapêutica para aquele paciente, quais são os melhores remédios, baseado na memória, baseado no que você aprendeu na aula, entende? Então acontece a mesma coisa no dia do vestibular, é o que acontece na medicina, né? Então, quando a gente pensa, será que eu vou aguentar a faculdade de medicina? A primeira pergunta que a gente tem que se fazer, né, é o quê? É o quê? Eu tenho capacidades? Que capacidades são essas? Aprendizagem e memória. E aí eu preciso falar para vocês, né, que segundo a neurociência, né, nós temos um negocinho chamado neuroplasticidade, né, que é a capacidade de adaptação dos teus neurônios frente a um estímulo, ou seja, aprendizagem e memória são habilidades que eu consigo treinar elas. Da mesma forma que eu vou na academia e eu fortaleço a minha musculatura, eu consigo fortalecer a minha aprendizagem, eu consigo melhorar a minha capacidade de memorização. Então, toda vez que a pessoa manda mensagem para mim, perguntando, será que eu tenho capacidades de fazer medicina? Será que eu vou ser um bom médico? Eu sempre respondo para ela, você está disposto a treinar a sua capacidade de aprendizagem? Você está disposto a treinar a sua capacidade de memorização? Porque eu vejo, e isso me incomoda um pouco, que a maioria das pessoas, não, mas a física, a matemática, a redação, eu não sou bom em redação, eu fui burro na escola, né? Quando a galera vem, pô, será que a faculdade de medicina é para mim? Né? Será que eu vou conseguir fazer a faculdade de medicina? A primeira coisa que a gente tem que pontuar é isso. A pessoa tem que ter consciência disso, que durante a faculdade de medicina, ela vai precisar aprender os conteúdos, memorizar os conteúdos, ter controle emocional, ter organização para aguentar os 6 anos da faculdade de medicina. Tá? E aí vem num ponto, né, que a gente precisa discutir aqui, que é o quê? O vestibular. Muitas pessoas odeiam o vestibular. Será que esse ano vai? Será que ano que vem eu vou estar na faculdade de medicina? Né? Ou será que eu vou ter que desistir do meu sonho? Será que não é melhor eu fazer fisioterapia? Será que não é melhor eu fazer nutrição? Será que não é melhor eu fazer enfermagem? E aí você estuda, às vezes não vê tanto resultado, né? Porque às vezes você está estudando de forma errada e você nem sabe que está errado o jeito que você está estudando. É normal acontecer esse tipo de coisa. E aí, aquele sonho de ser médico, aquele sonho de ser médica, haja vista a dinâmica do vestibular, a rotina de estudo, a insegurança, a ansiedade, o medo, a frustração, acaba o quê? O que acontece?
acaba fazendo o aluno, pô, será que eu sou capaz? Será que medicina é realmente o meu sonho? Será que medicina não é um sonho fake? E assim, é louco falar isso, porque eu já tive no mesmo lugar que vocês. Eu já sentia, eu nunca fui o aluno perfeitinho. Tem aquele aluno que não, eu vou passar, eu sempre tirei 10, eu sempre fui o melhor da turma, né? Sempre tem esse tipo de aluno. O aluno perfeitinho, já viu aquele aluno perfeito? O cara não tem nenhum defeito, né? Parece aqueles blogueiros de Instagram, sabe? Fitness, né? Eu trabalhei anos com academia, então eu lembro que na época que eu trabalhava com academia, sempre tinha aquelas blogueiras fitness, que era perfeita. Ela não errava na dieta, ela tinha o corpo perfeito, ela sabia tudo, ela nunca tinha vontade de comer doce, né? Era a pessoa perfeita. Aí tu olhava aquilo perfeito, né? Sem nenhum defeito. Só que daí tu ia olhar, a pessoa usava anabolizante, vários procedimentos estéticos, a pessoa tomava medicamentos para não sentir fome, tinha depressão, ansiedade, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê nas redes sociais. Sempre tem um aluno perfeitinho. Se tu vê uma pessoa que é perfeito, o cara não tem nenhum defeito, tu já acende uma red flag, né? A bandeira vermelha. Toma cuidado, tá? Toma cuidado. O cara perfeitinho, nenhum defeito, acende a bandeira vermelha, tá? Então assim, e eu sempre fiz questão de compartilhar aqui, ó, pessoal, eu não sou perfeito. Fui reprovado em história, eu era o mais burro da sala, não sabia ler, não sabia escrever, não sabia nada. Mas mesmo assim, eu consegui. Então, se eu conseguir, você também consegue, tá? Então, assim, às vezes a gente duvida se a gente é capaz. Por quê? Porque você vê o cara perfeito. Você vai no YouTube, você vai nas redes sociais, você vê o cara perfeito. O cara não procrastina, o cara estuda sempre, né? E aí você, pô, cara, eu não vou conseguir fazer isso, eu não sou perfeito, eu tenho os meus defeitos, eu tenho a minha insegurança, eu tenho os meus problemas emocionais, né? E aí você vai se questionando, pô, será que medicina é pra mim? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta de tudo isso? Eu não tenho apoio, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, e aí como é que eu vou fazer depois, durante a faculdade de medicina, que é um tópico que a gente vai falar depois, né, sobre a questão do trabalho, né? Pô, eu vou conseguir trabalhar durante a faculdade, até eu vou anotar aqui que é um tópico que a gente vai falar depois, tá? Então assim, e aí você começa a duvidar, será que eu sou capaz? Será que eu vou conseguir? Será que é pra mim? Né? Ou será que vai chegar no final do ano e eu vou ter que contar mais uma historinha, né? Mais uma historinha pra minha família, não conseguir passar. A pior coisa que tem, a pior coisa que tem é você chegar lá no Natal, no Novo, né? E aí você tem que contar uma historinha para sua família que você não conseguiu passar, que você perdeu mais um ano de estudo. E é triste isso. E aí vem a questão, não, mas eu acho que eu vou para o Paraguai, né? Eu descobri agora que parece que tem uma faculdade no Paraguai que as aulas são em português. Então tem muito médico que são brasileiros que moram no Paraguai. Por quê? Quando você faz medicina em outro país, tá? Para você praticar a medicina no Brasil, para você ter o diploma de médico do Brasil, você precisa fazer uma prova que chama Revalida, que acontece na maioria dos países, né? Então, por exemplo, quando você faz medicina no Brasil e você quer praticar medicina nos Estados Unidos, você tem que fazer uma prova chamada USMLE. Né? Inclusive, eu já gravei podcast com duas pessoas que passaram no Revalida americano, que é o USMLE. Né? O Felipe Batalini, da Harvard Medical School, e o Igor Deoli. Né? Ele fez patologia, né? Residência médica em patologia na Pensilvânia, se eu não me engano. Tá? Procurem os vídeos aí que tem depois, dá uma assistida depois. Então acontece, tem muitas pessoas que fazem medicina no Paraguai e quando precisa voltar para o Brasil, ele não consegue passar na prova. Aí ele fica no Paraguai. E aí, como medicina é um mercado muito grande, né? Muitas pessoas querem fazer medicina, haja vista a questão salarial, né? Então você consegue ganhar 30 mil reais por mês, 40 mil reais por mês, né? Pensando no médico especialista,
você consegue ganhar 50 mil reais por mês. Eu vi agora, eu participo de um grupo de, de médicos, né? E aí o cara mandou um áudio lá de um psiquiatra que ganha 100 mil reais por mês, né? 100 mil reais por mês. Então, assim, é inegável, né? Não é, acho que não é segredo para ninguém que o médico vai ter uma remuneração alta. E eu, na minha opinião, eu acho que tem que ganhar bem mesmo, sabe? Eu acho que é uma profissão que exige muito, tem que ter um conhecimento técnico muito aguçado. Então, eu acho que assim, o cara tem que ganhar bem, na minha opinião, tá? Mas enfim, não vamos discutir sobre essa questão se é muito, se é pouco, se merece, não merece. Não vamos entrar nesse dilema aí porque é polêmico isso, tá? Mas assim, parece que tem agora no Paraguai faculdades de medicina que são em português. Então, para tu ver o nível que chegou, né? É certo ou errado? Eu não vou julgar. Quem sou eu para dizer se é certo ou se é errado? Não vou julgar, mas tem. Então você vai fazer medicina no Paraguai, você não precisa saber nem espanhol. Você consegue fazer medicina no Paraguai em português. Porque daí tem esses médicos que se formaram no Paraguai, não conseguiram passar no Revalida e eles continuam lá ministrando aula, lecionando aulas, né? E eu não estou aqui para julgar ninguém. Quem sou eu para julgar? Mas acontece isso. Então, quando a pessoa não consegue passar no Brasil, ela já começa a, né, ter esse namoro, né? Começar a ter esse namoro com o Paraguai, com a Argentina, né? Com outros países ali da América Latina. Pô, será que não vale a pena? Né? Só que aí a gente tem que pontuar algumas coisas. Você está preparado para ficar longe da tua família? Sim. A quantidade de pessoas que mandam mensagem para dizendo com a seguinte narrativa. Léo, não consegui passar no Brasil porque eu estudei de forma tradicional, com cursinho, com vídeo aula, é o que a pessoa fala. Tem várias mensagens assim. Gastei uma fortuna para pagar esses cursinhos para conseguir passar numa federal e fiquei 4 ou 5 anos e não consegui. Aí assim, primeiro ano até vai, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, o cara já começa a desistir. Ele começa a fazer um cálculo matemático. Pô, em 5 anos eu já poderia estar, poderia estar médico. Tem uma aluna minha, a Flávia, passou em medicina em 57 dias. Tá? E aí a Flávia fala o seguinte: Léo, se eu tivesse te conhecido há 10 anos atrás, eu já seria médica e já estaria com uma residência. Cara, aquilo ali, eu fiquei arrepiado quando ela falou aquilo pra mim. Né? Porque às vezes eu fico pensando, cara, será que vale a pena, né? Porque eu fazer esses vídeos aqui para ajudar vocês de forma gratuita, né? Será que eu não deveria estar agora, por exemplo, acordei 5 da manhã, né? Será que eu não deveria estar estudando agora que eu estou aqui falando com você? Será que eu não deveria estar estudando para a faculdade de medicina? Será que eu não estou perdendo meu tempo aqui? Porque você é médico, a minha vida já está garantida. Às vezes eu fico me questionando. E tem muita crítica. É muita crítica. Picareta, charlatão, golpista, tem de tudo. Entendeu? E aí às vezes eu fico me questionando, pô, será que eu não estou perdendo meu tempo? Será que eu não deveria estar focando na faculdade de medicina? Né? Mas assim, eu penso, pô, cara, eu faço medicina de graça, a minha vida já está garantida, e tem pessoas como a Flávia, como os meus alunos, que precisam desse recado. Tem várias pessoas que vão assistir aqui e vai entrar por aqui e vai sair por aqui. Mas vai ter algumas pessoas que vai ficar. Vai ficar aqui. Pô, olha o que esse cara tá falando, faz sentido. Então, quando a Flávia fala isso pra mim, me motiva. Agora, semana passada, teve um aluno que passou numa faculdade particular de medicina, só que ele vai fazer com bolsa. Ele vai conseguir fazer medicina com bolsa. Entendeu? Então, isso me motiva. Né? E aí a Flávia fala o seguinte pra mim, pô, Léo, se eu tivesse, porque ela fez cursinho, desistiu da medicina, fez odontologia, desistiu da odontologia, fez estética, porque ela tinha o sonho de ser dermatologista, né? Então ela acabou fazendo estética como um prêmio de consolação para medicina e depois ela me conheceu. Pô, olha esse maluco aqui, 60 dias, será? E ela acreditou, ela deu a possibilidade da dúvida. Vamos ver, será que funciona essa parada aqui? Ela entrou no Atleta da Mente, aplicou o método, não é um milagre, não é um pó mágico, tem que se dedicar muito, aplicou e passou 57 dias. E ela fala isso, pô, se eu tivesse conhecido há 10 anos atrás, e aí eu falei pra ela, há 10 anos atrás eu estava sendo reprovado em matemática, né? Então hoje eu tenho 26, há 10 anos atrás eu tinha 16 anos. Então com 16 anos foi quando eu fui reprovado em história.
Aí no outro ano, com 17, eu fui reprovado em matemática, né? Então olha que louco, olha como que o mundo ele dá voltas, né? É. Então eu estava sendo reprovado em história e hoje eu estou aqui falando sobre neurociência da aprendizagem com vocês, né? Estou organizando a minha formatura, entendeu? Então tudo isso é louco, né? O mundo ele gira, ele dá voltas. Então isso é uma coisa que me motiva bastante, né? Então ela fala isso pra mim, pô, se eu tivesse te conhecido há 10 anos atrás, hoje eu já seria médico. Ou, por exemplo, esse dia teve uma mãe que mandou: Nossa, minha filha faz medicina no Paraguai, ela tá deprimida, tá com depressão, tá com ansiedade, não gosta da comida, não gosta do país, não gosta das pessoas, tá querendo voltar pro Brasil, vai fazer o Enem, tu não consegue ajudar ela. Aí eu falo: Ó, eu mostro o caminho, mas eu não vendo milagre, né? Eu ensino neurociência, eu não faço milagre. Então, às vezes eu tenho que falar, ó, eu não sou, eu não vendo milagre. Eu mostro um caminho, né? Então ela vai ter que se dedicar, vai ter que estudar, né? Porque a pessoa vem assim achando que é um milagre, né? Então, às vezes, pô, tu faz medicina. Além de fazer medicina, vai ter que estudar, vai ter que aplicar a minha metodologia. Pô, peraí. Já tá com depressão. Então, pô, calma, né? Não é tão simples assim. Né? Vai ter que escolher. Ou ela vai estudar para passar em medicina, ou ela vai estudar no Paraguai. Não dá para fazer os dois. Assim, não é que não dá, mas até dá, mas não vai ser tão rápido como você está querendo. Né? Então tem que ter esse equilíbrio. Às vezes o cara vem, ele acha que eu vou fazer um milagre, né? Ele acha que ele vai aplicar o meu método de estudo e vai acontecer um milagre na vida dele. Não é? Assim, tem alunos que falam, pô, Léo, tu fez um milagre na minha vida, né? Mas assim, o cara estudava todo dia, tinha foco, tinha motivação, tinha dedicação, aplicava, fazia acontecer, né? Então, assim, não é um milagre do divino, do além, que simplesmente num passe de mágica a pessoa consegue passar. Infelizmente não é assim, tá? Então acontece, quando você não consegue passar, você acaba se questionando, pô, será que eu sou capaz, né? Será que eu vou conseguir fazer a medicina? Então a pessoa ela acaba indo para outro país. Só que em outro país é pior ainda, é um tiro no pé. Por quê? Porque lá você vai ter medicina em espanhol. Então a medicina já é difícil, imagina em espanhol. E até mesmo, porque toda vez que a gente fala em outro país, você tem que ver toda a logística. Alimentação, país, cultura, tudo isso tem que ser analisado, né? Aí tu pega, por exemplo, a Argentina. A Argentina tá numa crise, entendeu? Então tem muitas pessoas que foram para a Argentina para fazer medicina lá, porque parece que tem medicina de graça lá, ou tu paga bem menos. Só que assim, os caras não têm mais dinheiro, né? Então vai ter muitas pessoas que vão perder anos, né? Haja vista essa questão da crise lá, né? Assim, eu tô falando aqui 100% achismo, né? Baseado nas mensagens que eu recebo. Então não sei se é assim, mas tem pessoas que estão desesperadas lá, que já estão no terceiro, quarto ano de medicina lá e estão com medo de não ter mais aula, de não ter mais hospital para ter aula prática, tá? Então, estou falando aqui baseado no que me mandaram, né? Não sei se é realmente isso, se é verdade ou não, mas tem gente que mandou mensagem para mim, pô, será que se eu fizer o Enem esse ano, será que eu não consigo voltar pro Brasil e tal, né? Enfim. Então acontece, essa fase do vestibular, né? Você que está com dúvida, será que eu sou capaz, né? Por que eu falei tudo isso? Porque eu queria chegar nessa questão. O vestibular, ele é uma preparação para você. Não tem como você pular etapas. Eu sempre falo aqui, não existe atalho para o sucesso. Eu queria falar aqui para vocês, pessoal, existe um atalho para você ser bem sucedido. Existe um atalho para você ser um médico de sucesso. Infelizmente não tem atalhos. Eu sei que não é sexy falar isso. Eu vou falar, ó, você vai ter que estudar, você vai ter que se dedicar. Infelizmente, essa é a verdade. Você consegue acelerar esse processo, mas
Se você quer acelerar esse processo, você vai ter que pagar um preço para isso. Então, assim, o vestibular, ele é uma fase de extrema importância num contexto, num sentido que você vai desenvolver as habilidades que vão ser necessárias para os 6 anos da faculdade. Então, na minha opinião técnica, eu consegui lidar muito melhor com a faculdade de medicina, por quê? Porque eu estava preparado para isso. Eu tinha organização de estudo, eu conseguia aprender os conteúdos mais rápido, eu conseguia memorizar os conteúdos, eu tinha técnicas para isso. Que eu desenvolvi esses hábitos, esses comportamentos na fase do vestibular. Então não adianta você ficar brabo com a física, brabo com a química, ficar, né, xingando a redação, não adianta. Isso faz parte do processo. Você vai usar matemática na medicina, vai usar bastante matemática na medicina, tá? O raciocínio matemático, o raciocínio geométrico, tá? Física, bastante, bastante física, química, biologia, né? Redação, você saber escrever, isso é fundamental, fundamental durante os 6 anos de medicina você saber escrever, entendeu? Então, por exemplo, eu que saí da escola semi-analfabeto, né, eu não sabia conjugar um verbo, não sabia usar uma crase, não sabia escrever direito. Então, esse processo do vestibular, ele foi fundamental para mim. E eu sou um cara extremamente burro, né? Da época da escola. Então, na escola, dentro do modelo educacional brasileiro, eu fui categorizado como burro. Né? Porque na escola é assim: tira 0 é burro, tira 10 pode ser alguém na vida. Né? Às vezes o cara passou a noite inteira decorando o conteúdo, né? Mas esse tem futuro, porque ele tirou 10. Né? E às vezes o cara que tirou 0, ele aprende muito mais. Ele aprende muito mais com o erro dele do que com o acerto. Tá bom? Então, assim, tomar cuidado, né, em culpar o vestibular. Não é culpa do vestibular. O vestibular é um processo. A culpa é sua. Você é responsável pelas suas emoções. Você pode interpretar melhor as suas emoções. Não tem como você escolher, não, eu vou escolher ser feliz. Infelizmente não. As nossas emoções é uma resposta ao ambiente. Mas às vezes você errou uma questão, em vez de você olhar aquele erro como algo negativo, você, pô, que bom que eu errei agora e não no dia da prova. Então assim, você que quer ser médico, você que quer mudar a sua vida e a vida da sua família, você tem que enxergar, o primeiro passo é você enxergar essa fase, você enxergar esse momento que tu está vivendo como um processo para lá no futuro você poder salvar vidas, né? No começo eu perguntei, medicina, por que muito conhecimento? Porque você vai salvar vidas. Vidas vão depender do seu conhecimento. Infelizmente é assim. Um erro médico pode causar a vida da pessoa. Né? Hoje você erra uma questão no vestibular. No futuro, né? Então é justamente por isso que você precisa desenvolver a tua capacidade de aprendizagem, desenvolver a tua capacidade de memorização, né? E às vezes um professor ele vai falar para você, né? E é triste isso. No Brasil é assim: senta a bunda na cadeira e come os livros. Senta a bunda na cadeira e come os livros. Entendeu? Senta a bunda na cadeira e come os livros. É só sentar a bunda na cadeira e comer os livros, como se fosse tão simples assim. É a mesma coisa uma neurocirurgia, tem uma técnica para fazer. Como é que o cara consegue abrir o cérebro e fazer uma neurocirurgia? Porque tem uma técnica para isso. Antigamente não conseguiam fazer isso, hoje conseguem, porque tem técnica, tem método, tem ferramentas para isso. Não é só abrir. Não, tem uma técnica, tem um passo a passo. Não é só sentar e fazer 10 mil questões.
e ver 10 mil videoaulas. Se fosse tão simples assim, todo mundo passaria. O cara não ia para a Argentina, ficar longe da família, longe dos amigos, em outro país, com uma comida diferente, com uma cultura diferente. Ele ficaria no Brasil. E depois tem que fazer o revalida ainda, né? Tem que fazer outra prova. Entende? O cara não ia fazer fisioterapia, porque tem muita gente que vem até a mim que acabou desistindo da medicina e fez fisioterapia, né? E eu tenho total empatia com isso, né? Porque eu também fiz isso. No meu caso foi educação física. Eu fiz educação física antes. Mas o meu sonho, o meu coração vibrava com a medicina, não com a educação física. E eu sentia isso. Inclusive, ontem eu encontrei um professor meu, professor, dos melhores professores que eu tive na educação física, foi um cara assim que mudou a minha mentalidade. Encontrei ele na rua, tava ele e a filha dele, encontrei ele na rua, né? E foi muito nostálgico, né? Muito nostálgico, porque às vezes a gente acaba tomando erros, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Às vezes a gente acaba errando algumas coisas, mas é para ser pedagógico para a nossa vida, né? Então, assim, a educação física, né? Eu fiz 5 semestres de educação física, tá? Eu não me formei em educação física. Mas foi muito pedagógico para mim, aquele sofrimento, aquela tristeza, aquela angústia, né? De estar fazendo algo que eu não queria, aquilo foi muito pedagógico para mim, entendeu? Então, todas as dificuldades que eu tive foi pedagógico para mim, porque Deus ele escreve certo por linhas tortas. Então, ele quer que você sofra. Por quê? Porque ele está te preparando para o futuro, para você não ser mole. Ele quer que você seja forte. Ele quer que você tenha essas capacidades. Então, talvez as dificuldades que você está passando hoje, é para que no futuro você aguente mais porrada, que você aguente mais, para você não ser fraco, para você não cair na primeira dificuldade, né? Então muitas pessoas, nossa, eu tô no vestibular, não sei se eu vou passar, física, matemática, eu não aprendo, eu não consigo entender nada. Talvez seja pedagógico isso para você. Ah, tu quer ser médico? Né? Você pede, você reza lá, Deus, eu quero passar em medicina, eu quero ser médico, me ajuda. Ele não vai te ajudar. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai botar um monte de obstáculo. Como assim, Léo? Ele vai botar obstáculo? Por quê? Tu quer ser médico? Então eu vou botar esse obstáculo gigante para ver se você é capaz, para ver se você tem essa capacidade, se você tem essa vontade mesmo, ou você quer medicina só por status? Ou você quer medicina só pelo dinheiro? Ah, você quer medicina mesmo? Vamos ver mesmo se medicina é o que você quer. Ou se você quer só o salário do médico, se você quer só o status do médico. E aí ele vem e coloca um obstáculo gigante para você. Você quer ser médico? Então vamos ver se você tem capacidade. E aí você vai ter que pular esse obstáculo. E aí quando você pula esse obstáculo, ele vem e bota outro obstáculo. Ele te derruba, ele te coloca no fundo do poço. Isso é pedagógico, isso é educativo. Ele faz isso de forma educativa. Eu demorei muito tempo para entender isso. E aí vem, e aí você reza, você pede, meu Deus, me ajuda. Por que eu? Por que eu sofri tanto? Por que eu? Né? Será que é um complô contra mim? Você acha que você é o único? Né? Que só você sofre isso. E aí vem ele e bota outro obstáculo maior ainda. Ah, você quer medicina mesmo? Né? Você pede uma ajuda, e aí você fica assim, pô, eu quero uma ajuda, eu não quero um obstáculo. Só que esse obstáculo, ele é pedagógico, ele é para fortalecer você, ele é para ver se você tem capacidade. E aí você pula o próximo obstáculo. E aí você pensa, não, agora vai, agora eu vou conseguir. E aí você pede ajuda, você pede apoio, você pede um milagre, faz um milagre na minha vida. E aí, não, tu quer um milagre? Então bota um outro obstáculo, maior ainda, te bota no fundo do poço. Vamos ver se você sai do fundo do poço. Vamos ver se você sai do zero. Ou seja, ele está preparando você para que lá no futuro você tenha as capacidades, as habilidades necessárias para você ser médico e mudar a vida das pessoas e ser o primeiro médico da sua família, o exemplo de sucesso da sua família e mudar a vida das pessoas. Muitas pessoas me seguem e pedem uma dica de história. Como é que eu estudo história? Como é que eu estudo física? Como é que eu estudo redação? Como é que eu vou bem no Enem? Como é que eu passo no Enem?
Qual que é a técnica? É flashcards? É questões? É videoaula? O que eu faço? É cronograma? O que eu faço? Não é sobre isso. Não é sobre isso. Se fosse sobre isso, todo mundo ia passar, porque tem no YouTube. Todas as aulas de história que você precisa tem no YouTube. Todos os conteúdos de redação que você precisa tem no Google. Tem tudo lá. Só que tem uma coisinha chamada skin in the game, né? Que o americano chama skin in the game, que é você viver na pele. É diferente. Então, isso que eu estou falando aqui para vocês é um drive, sabe? É um código, né? Pensando na programação, pensa num programa. Como é que você instala um programa? Como é que você cria um programa no seu Windows? Você tem que programar ele, você tem que escrever um código. Aí tem vários tipos de código. E aí você bota aquele programa, você bota aquele aplicativo rodar no seu Windows, para que o seu computador performe melhor, para que o teu computador tenha mais resultado. Isso que eu estou falando aqui para vocês é um código. Instala esse código aqui e bota ele na sua cabecinha, bota no seu Windows mental. O cérebro funciona como computador. Bota isso. Os obstáculos que você está passando agora é para que lá no futuro você tenha capacidades para ser um bom médico. Tá? As pessoas que não têm acesso a esse conhecimento, que não vão assistir essa aula, o primeiro obstáculo que o cara tiver, o primeiro obstáculo, ele vai para a Argentina. O primeiro obstáculo, ele desiste da medicina. Entendeu? Porque esse cara ele não quer medicina, ele quer só o status. Tá? Então você, quando você tiver o seu primeiro obstáculo, você não vai pensar, vou desistir. Não, esse obstáculo que apareceu aqui na minha vida, ele tá aqui porque eu tenho que pular esse obstáculo e os conhecimentos, as experiências que eu vou adquirir, as habilidades que eu vou adquirir para pular esse obstáculo, vai me ajudar depois lá na faculdade de medicina. Então eu não vou me questionar, não consigo pular esse obstáculo. Eu não vou pensar, eu não sou capaz, eu não acho que eu não vou conseguir aguentar a medicina. Não. Você vai ter esse obstáculo aqui e você vai pensar o seguinte: esse obstáculo aqui, ele foi colocado aqui por quê? Porque eu preciso aprender com ele para usar lá na frente. E às vezes demora até você entender isso. Demora bastante, tá? Demora bastante até você entender isso, beleza? E aí, o outro tópico que eu queria falar com vocês é também a questão do trabalho, né? Então, muitas pessoas pedem para mim, pô, e a questão do trabalho? Vou conseguir trabalhar? A verdade é que sim, tá? A resposta é sim. Vai conseguir trabalhar durante a faculdade de medicina? Vai. Tranquilo, tá? Agora, você trabalha como policial. Você tem lá o seu contrato como policial. Vai conseguir fazer medicina e trabalhar como policial? Aí é diferente, né? É mais. Sou enfermeiro, vou conseguir fazer a faculdade de medicina e trabalhando como enfermeiro? Aí é uma outra resposta. Entendeu? E aí é um contexto que é bem específico. Mas, no geral, a maioria que me acompanha aqui é o cara que trabalha, por exemplo. Né? Tem um aluno meu que trabalha numa farmácia. Ele vai conseguir ele vai conseguir fazer medicina e trabalhar numa farmácia? Não vai. Então, a primeira coisa que ele faz quando a faculdade ligar para ele, ó, você passou em medicina. Ele conta para a família dele, né? Ele vai contar para a família dele e a segunda coisa que ele vai fazer é o quê? É ligar para o chefe dele, dono da farmácia, ó, eu não vou trabalhar mais com você porque eu vou fazer medicina. Beleza, então ele não vai ter esse salário da medicina. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que o quê? Ele vai ter que arrumar um outro emprego. Ele pode trabalhar tranquilamente. Por exemplo, tem um colega meu que vende trufas. Entendeu? E tem professor nosso que compra R$ 500 de trufa. Teve no ano passado, no Natal, desse meu colega, teve um professor nosso que comprou R$ 1.000 em trufas para a família dele. Então assim, tu consegue ganhar um valor legal para que você consiga se manter durante a faculdade de medicina.
E aí você vai trabalhar, por exemplo, só de noite, chega de noite em casa, 1 hora, 2 horas por noite você faz as trufas, bota numa sacola térmica e no outro dia leva no hospital, leva na unidade básica de saúde e vende trufas. Um exemplo. Pode ser outra coisa. Outro exemplo. Você trabalha como babá no final de semana. Um outro exemplo. Você trabalha como garçom no final de semana. É um outro exemplo. Agora, você querer trabalhar em horário comercial, manhã e tarde, e fazer medicina, não vai dar. Plantão de 12 por 36. É outra coisa também, que é complicado também a gente discutir sobre isso. Será que vai dar? E às vezes é até limitante para mim falar isso. Por quê? Na minha opinião, eu acho que é muito mais difícil, mas não é impossível. Tem, por exemplo, na minha faculdade, um rapaz, Emerson, o nome dele, que ele era enfermeiro. E ele conseguiu fazer medicina e trabalhar como enfermeiro. Só que, olha que interessante, ele trabalhava como enfermeiro no final de semana. Então ele dava plantão sábado e domingo. Durante a semana, de segunda a sexta, ele trabalhava, ele focava na medicina. Sábado e domingo, ele trabalhava dando plantão como enfermeiro. Tu entende? Então o foco dele durante a semana era na medicina e no final de semana ele fazia o trabalho dele para manter as contas. Então quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Né? E às vezes é muito mais fácil dar uma desculpa. Só que obviamente vai ter que ter essa flexibilidade. Aí não sei se, por exemplo, o cara trabalha como policial, se ele vai conseguir trabalhar só final de semana. Não sei. Então tudo isso tem que ser analisado. Agora, você consegue trabalhar desde que você tenha um trabalho que eu chamo de trabalho flexível. Trabalho no final de semana, vender bolo de pote. Né? Teve uma aluna minha que vendia bolo. Né? Ela vendia bolo de pote. Tinha 2 filhas pequenas e conseguiu. Então quem quer dá um jeito, quem não quer. Tem uma outra aluna minha que vendia artesanato. E ela é da roça. Plantava feijão na roça e vendia artesanato. Ela não tinha aquele horário fixo de estudo. Entende? Então, essa questão do trabalho é isso. Você consegue, sim, consegue, bem tranquilo. Só que precisa ser um trabalho flexível. Tá bom? Outra coisa também que o pessoal tem bastante dúvida é sobre material, né? Ah, eu vou precisar comprar muito material. Não vai, tá? A única coisa que você precisa durante a medicina é isso daqui, ó. O único material que você precisa comprar nos 6 anos de medicina. Único, escreve aí. O único material que você precisa comprar durante a faculdade de medicina. Então, quando algum familiar seu perguntar o que que... Ah, mas a medicina tem muito material, a medicina isso, a medicina aquilo. Você vai responder para ele. A única coisa que eu preciso durante os 6 anos de medicina é um jaleco. Só isso. A única coisa que você precisa de material na faculdade de medicina é um jaleco. Ponto. Você não precisa de mais nada. Tá? Só um jaleco. Inclusive, eu tenho 3 jalecos, tá? Esse daqui eu ganhei da minha faculdade. A faculdade deu, tem uma cerimônia chamada Cerimônia do Jaleco. Eles me deram esse jaleco aqui. Esse jaleco aqui eu ganhei da faculdade, tá? Esse aqui eu ganhei da faculdade. Eu tenho 3, né? Só isso. Só isso que você precisa, né? Não precisa de mais nada. Ah, eu preciso de um estetoscópio. Toda a unidade básica de saúde que você for vai ter um estetoscópio. Vai ter um lá e você usa o que tiver lá. Óbvio, se você quiser fazer um investimento, né? Por exemplo, o pessoal falou do Litman. Eu tenho um Litman, né? Eu tenho um Litman, né? Eu comprei um Litman, mas não precisa. Eu comprei porque eu quis. Mas se eu não quisesse, não precisava comprar. Por exemplo, eu tenho livros aqui da faculdade, né? Eu tenho o Guyton, de Fisiologia Médica. Eu tenho o livro de Bioquímica. Eu tenho o Atlas de Anatomia. Eu tenho esses livros. Foi um investimento que eu fiz, né? Então tem gente que gasta com churrasco no final de semana, com a roupa de grife, e eu resolvi investir nesses equipamentos. Precisa? Não precisa. Eu investi porque eu quis. Porque todos esses livros tem na biblioteca da faculdade, então não precisa comprar esses livros. Tá? Então quando alguém da sua família te criticar, algum amigo, alguém falar, não, mas você vai ter que precisar de muito dinheiro para comprar os materiais da faculdade de medicina, você vai falar, mentira. A única coisa que eu preciso é comprar um jaleco e você consegue comprar um jaleco com R$ 100. R$ 100 você compra um jaleco.
Tá? Não precisa nem ser os mais sofisticados. Tem jaleco de 200, 300, mas com R$ 100 tu compra um jaleco. E deu. E você pode usar ele durante os 6 anos da faculdade. Tá? Eu tenho esse daqui desde o começo da faculdade e ele tá novinho, ó. Tá novinho fora. Tá bom? Então, assim, a única coisa que você precisa é comprar um jaleco. Livro, estetoscópio Littmann. Isso é tudo um bônus, tá? Isso é tudo plus. Não precisa, tá? Não precisa nada disso. Espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês. Quem não é inscrito ainda no canal, se inscreve, né? Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, tem um botãozinho aqui que você ativa as notificações para você sempre receber conteúdos, vídeos que eu publico aqui nas minhas redes sociais, tá bom? Então, espero que você tenha gostado, tá? Que você tenha gostado desse conteúdo, né? É um conteúdo extremamente importante, que as pessoas não valorizam esse tipo de conteúdo, mas é um conteúdo que me ajudou muito e que ajudou os meus alunos, e justamente por isso que eu estou compartilhando aqui com vocês, tá bom?